as pessoas da Idade Média se viravam sem sobrenomes? Entenda o que era feito para diferenciar uma Maria da outra ou dezenas de Josés. Como seria a vida diária nas grandes cidades brasileiras se as pessoas não tivessem sobrenomes? E, pior ainda, se não existissem documentos de identidade, registros de impressões digitais, nada disso. Imaginemos, por exemplo, uma loja que vendesse a crédito. Como faria para distinguir entre centenas ou milhares de clientes que se identificassem todos como João? Hoje isso daria uma confusão danada. Mas era assim até por volta do século XII. Claro, não existiam metrópoles como as de hoje, mas Paris, por exemplo, já tinha 200 mil habitantes. A Idade Média do século XII era ainda um mundo de identidades pessoais difusas, mal definidas, muito diferente desse outro mundo que hoje conhecemos, no qual tudo o que se refere ao indivíduo, rico ou pobre, é minuciosamente registrado, do nascimento até a morte. No ano 1000, para tomarmos um marco de tempo bem preciso, sobrenomes simplesmente não existiam. A identificação de um indivíduo no meio social se fazia pelo prenome e por um complemento qualquer. Uma prática comum era designar as pessoas como fulano filho de fulano. Por exemplo, Pedro Álvares equivalia a Pedro filho de Álvaro, David Davidovich seria David filho de David. Outra forma muito difundida era o acoplamento de apelidos variadíssimos ao nome. Os mais comuns faziam alusão à origem geográfica dos portadores, da costa, do monte, a aspectos físicos ou a traços morais que lhes eram atribuídos, ou ainda à atividade ou ofício de que eles viviam. Entre o século XII e o XV, tais apelidos vão paulatinamente se tornando permanentes, isto é, transformando-se em sobrenomes de família. Como o poder público não registrava os nascimentos, cabia aos padres, nem sempre letrados, escrever o que ouviam do nome dos declarantes, ainda menos letrados, abrindo-se assim o campo para inúmeros erros e variações ortográficas. Na antiguidade, houve casos esparsos de desenvolvimento do sobrenome. O mais conhecido é sem dúvida o Império Romano, no qual as pessoas da elite costumavam ter 3 nomes, por exemplo, Caio Júlio César. Com o colapso do Império, o nome composto desaparece na esteira das invasões germânicas. Mais alguns séculos e o nome único, ou o nome seguido apenas de um apelido, reaparece por toda parte. Esse retrocesso, porém, não constituiu um problema muito sério, pois tudo tinha evoluído. O comércio de longa distância praticamente desaparecera, a moeda mal circulava e, mais importante, não existiam mais cidades grandes. A maioria das pessoas vivia em lugarejos que reuniam apenas algumas centenas de habitantes. Nessas comunidades, a homonímia não representava um problema muito sério, mas foi se tornando grave à medida que a população crescia e muitos indivíduos migravam de uma comunidade a outra, ou passavam a residir em centros urbanos de maior porte. Quem sou eu? A multiplicação dos apelidos por si só evidenciava a insuficiência do nome único. O sobrenome começa a surgir em função de anseios de identificação pessoal, mas também por pressão da realidade política. Conforme a descentralização característica da era feudal vai sendo suplantada por estruturas mais amplas, governos, senhores feudais e autoridades eclesiásticas cada vez mais insistem em cadastrar seus súditos. A identificação individual se torna necessária tanto por razões militares, recrutamento de soldados, como fiscais, cobrança de tributos. Essa etapa intermediária ganhou impulso durante o chamado pré-renascimento, os séculos XI a XIII, no meio de grandes mudanças econômicas e culturais e da crescente importância das cidades. Pouco a pouco, os apelidos foram se tornando sobrenomes. Em Paris, por exemplo, havia grande número de pessoas identificadas por apelidos que se referiam ao lugar de origem, como l'anglais, o inglês, l'espanhol, o espanhol, l'italien ou lombard, designando a procedência italiana, l'alemão ou l'alemente, o alemão. Entre os alusivos a traços pessoais, eram muito comuns apelidos como Lejeune, o jovem, o filho mais novo, Leblon, o loiro, Legrand, pessoa volumosa ou alta, Le Petit ou Le Court, pessoa de baixa estatura, Lelon, pessoa alta e magra, da mesma forma que bajo, gordo, rúbio, calvo e outros em espanhol e analogamente em outros idiomas. Você é seu trabalho.
Chama a atenção também os antigos apelidos derivados de ofícios. Um censo realizado em Paris em 1294 registra allier, vendedor de alho, avenier, vendedor de aveia, falconier, pessoa que cria ou vende falcões, fritier, vendedor ambulante de peixe frito. Todo o país europeu tem hoje entre os seus cidadãos muitos com sobrenomes de padeiro, açougueiro, ferreiro, moleiro. Como tais ofícios eram determinantes nas cidades europeias medievais, existiam centenas ou milhares de pessoas conhecidas por tais apelidos. Posteriormente, o apelido se desgruda do ofício e se transforma em sobrenome hereditário. Meunier e Monnier, por exemplo, derivados do ofício de moleiro, são muito comuns em francês, assim como Miller, em inglês, e Miller, em alemão.